Você acha que o livro do Apocalipse ele deve ser estudado na atualidade pela igreja? Ou você acha que a igreja tem coisas mais importantes e que o livro do Apocalipse deve ser deixado para um momento? Ou que essas profecias do livro do Apocalipse não devam ser estudadas em momento nenhum? O que as escrituras elas falam sobre isso? Se você olhar para Mateus capítulo 2, conta ali a história daqueles 3 reis magos, 3 reis sábios que estudavam sobre a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. Esses 3 reis magos viram um sinal no céu que indicaria a vinda do Messias, foram até o rei Herodes e perguntaram onde estava aquele que era nascido rei dos judeus. Então você vê que esse assunto está sendo narrado ali no início do Novo Testamento, mas é um conteúdo que se encaixaria bem melhor no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, você vai ver que todos os profetas eles tinham essa preocupação de onde nasceria o Messias, de onde o Messias viria. Então eles narravam nas profecias dele esse acontecimento aí dentro do Antigo Testamento. Desde Abraão, passando por Moisés até Malaquias, onde tem um intervalo das profecias, você vai ver que era a principal preocupação, era sobre a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias e do seu reino. Todos eles queriam saber, tinham anseio no coração por saber sobre a vinda, a primeira vinda do Messias. Já no Novo Testamento, se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que em Lucas 16, os fariseus eles fazem uma pergunta para Jesus, pedindo que Jesus mostrasse para eles um sinal, provando que ele era o Messias. E Jesus responde para eles, chamando eles de hipócritas. Por que Jesus está chamando eles de hipócritas? Porque Jesus disse para eles que eles olhavam para o céu, sabiam diferenciar os sinais do céu, sabiam quando ia chover e sabiam quando ia fazer bom tempo, pelo aspecto que o céu apresentava. O céu apresentava um tom cinzento, vai chover. O céu apresenta tempo limpo, então vai haver sol, né? Vai haver bom tempo. Então Jesus disse para eles que eles são hipócritas, porque eles sabiam diferenciar essas coisas, mas não sabiam diferenciar os sinais dos tempos, os sinais da vinda do Messias. E você vai ver que isso é um assunto pontual ali no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Os apóstolos vão fazer essa pergunta para Jesus em Mateus capítulo 24. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá dos fins dos tempos? Eles perguntam para Jesus. Então você vê que eles têm um anseio no coração de conhecer já sobre a segunda vinda do Messias. Eles estavam ali com o Messias e já queriam saber sobre a segunda vinda do Messias. Então os apóstolos que já tinham esse desejo no coração de conhecer sobre as profecias, sobre os sinais que indicariam essa segunda vinda do Messias. E isso vai ser passado para a igreja. Você vai ver que para a igreja de Tessalonicense, no capítulo 2 do livro de segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele vai falar que ele costumava ensinar essas coisas. Ele diz assim: lembra, irmãos, que eu costumava ensinar essas coisas. Aí ele diz assim, ó, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Que coisas que ele está falando? A vinda de Cristo e nosso encontro com Ele. Então é a mesma pergunta que foi passada, que os apóstolos fazem em Mateus capítulo 24, que sinais haverá da tua vinda? E eles passam isso para a igreja. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja. Ele diz, eu costumava ensinar essas coisas para vocês. Lembrem que eu costumava ensinar essas coisas para vocês. E se o apóstolo Paulo ensinar para a igreja de Tessalonicenses, você acha que ele ensinava para a igreja de Coríntios? Você não acha que ele ensinava para a igreja de Gálatas, para a igreja de Éfeso? Claro que Paulo ele passava esses ensinos para cada igreja e ensinava sobre essas coisas. Então você vê que diante do desejo, do anseio de conhecer essas profecias, você vai ver que vai nascer ali o livro do Apocalipse, que foi dado ao apóstolo João. E será que o apóstolo João não é um daqueles que é o autor daquela pergunta que está sendo feita ali em Mateus 24, que sinais haverá da tua vinda, que sinais haverá dos fins dos tempos? Claro que João ele estava ali e ele foi um dos que fez essa pergunta para Jesus naquele momento. E ali a igreja, diante de todo esse anseio, recebe o livro do Apocalipse.
E aí você vai ver que o livro do Apocalipse ele vai ser narrado e dado em 7 selos, o livro de 7 selos. Então o livro da revelação das profecias do Apocalipse vão ser dados no livro de 7 selos e enviados a 7 igrejas. E é exatamente isso que eu quero estudar com você no próximo vídeo, para saber por que o livro do Apocalipse ele foi dado para 7 igrejas. A igreja ela só é uma. Naquela época não existiam só 7 igrejas, mas o livro do Apocalipse ele foi enviado a 7 igrejas por um motivo muito específico que vai ajudar muito a igreja nos últimos dias. Então é esse o estudo que eu te chamo para a gente estudar no próximo vídeo, porque o livro do Apocalipse foi escrito e enviado a 7 igrejas.